Boa noite, igreja. A paz seja convosco, amém. Vamos dar início a mais um momento de adoração, a mais um culto da família, amém. Que você nesse momento convide a sua família, chame a sua família para perto de você, aí onde você está assistindo, e comece a adorar ao Senhor Jesus e comece a buscar por essa presença maravilhosa, amém. Não fique de fora desse momento de adoração. O amor do Senhor não falha sobre as nossas vidas. Nós te adoramos, Senhor Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Jesus, mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, mas o teu amor não falha. Pois tu és o mesmo para sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Tu fazes, Jesus, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Sim, sim, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo para sempre. Pois tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Jesus, teu amor não falha. Jesus. Convido você nesse momento a fazer desse louvor a tua oração, a tua adoração ao Senhor Jesus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Jesus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós
Nós te adoramos, Senhor Jesus. Declare: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Tu és o nosso Rei, Jesus, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Oh, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Jesus. A tua igreja te adora, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Declare nesse momento: a tua igreja te adora, Jesus. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor Jesus. A tua igreja te adora. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Paz seja convosco. Quero louvar a Deus por estarmos juntos, mesmo sendo através da internet, YouTube, de uma rede social. Mas eu louvo a Deus por poder estar compartilhando nesse dia tão especial uma palavra para abençoar nossa vida, nossa casa e nossa família. Estou muito feliz por você reunir toda a sua casa para, junto conosco, meditarmos na palavra de Deus. E hoje, como todos nós, o mundo inteiro praticamente está vivendo uma quarentena, hoje eu quero falar de uma quarentena bíblica. Nós temos várias quarentenas, histórias de quarentena na palavra de Deus. Mas hoje eu quero falar da quarentena de Moisés. E quero ler no livro de Êxodo, capítulo 3, quero ler junto com vocês essa palavra, que diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Bem, todos nós conhecemos um pouco a história de Moisés. Moisés foi tirado das margens do rio Nilo pela filha do faraó. E recebeu esse nome Moisés, que significa tirado das águas. Moisés foi criado no Egito com toda a ciência, todo o entendimento e todo o conhecimento tecnológico da época lá no Egito pela filha do faraó. E Moisés era muito querido no Egito. E certo dia, diz a história, que Moisés foi andar no meio do povo e viu um egípcio
maltratando um hebreu. E ele se voltou contra o egípcio e diz a história que ele matou o egípcio, livrando o hebreu. E com isso, e também em outro caso, Moisés ele teve que fugir porque estava sendo ameaçado. E ele fugiu para o deserto, que a palavra de Deus diz que foi o deserto de Midian. E ele ali estava muito bem. Moisés já estava há 40 anos ali no deserto de Midian, já era pastor de ovelha, já era casado com Zípora, já tinha filhos, tinha um sogro, o Jetro, muito sábio, um homem de Deus, que nós lemos aqui que Jetro era sacerdote de Midian. Então era um homem temente a Deus, uma autoridade. E diz a palavra que um certo dia Moisés, apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, foi até o monte de Deus, na proximidade do monte de Deus, no Horebe. E Moisés viu uma sarça, ou seja, um espinheiro, que estava pegando fogo. Muitas vezes Moisés cansou de ver a sarça, o espinheiro, pegando fogo, mesmo por causa da temperatura no deserto, muito quente, e muitas vezes por si só o espinheiro pegava fogo. E Moisés observou que o fogo ardia, fogo queimava a sarça, mas a sarça não se consumia. E por isso Moisés resolveu se aproximar, foi se aproximando para ver aquele fenômeno que estava realmente acontecendo. E quando ele se aproximou, ele ouviu uma voz no meio da sarça, no meio do fogo, chamando pelo nome dele: Moisés, Moisés, não te aproxima, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás, onde tu pisa, é um lugar santo, é um lugar sagrado. Então Moisés creu naquela voz, creu naquela palavra, creu naquele fenômeno sobrenatural e começou a conversar com o fogo, com a sarça, com aquela voz. Ou seja, Moisés creu, ele acreditou. Moisés tinha sido criado e tinha conhecimento de todos os deuses do Egito. E conhecia um por um. Ele tinha essa ciência religiosa. E de repente você observa como é a fé. No meio de uma quarentena, 40 anos, que Moisés estava longe do centro do mundo, do maior país poderoso, forte em economia, poderoso na religião, poderoso com seu exército, uma nação que tinha todo o domínio sobre as outras. Moisés estava no deserto, em uma quarentena, longe de tudo, mas ele creu naquela palavra. E é justamente isso que eu quero que você entenda, que é necessário que nesse momento de quarentena, cada um de nós aqui possa entender que nosso Deus, ele não é um Deus de um lugar, ele é um Deus de todos. E ele está em qualquer lugar. Ele está em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer hora. Ele está em qualquer área, em qualquer era. Ele domina todas as coisas. Então Moisés acreditou na voz daquele Deus que ele tinha conhecimento só de ouvir. Ele ouvia que o seu sogro Jetro falava, pois ele era um sacerdote. Mas ele não tinha conhecimento ainda. Quando ele ouviu a voz, ele creu. Creu naquela palavra. Creu naquele fenômeno sobrenatural. E começou a conversar com o fogo,
com a sarça, com aquela voz. Ou seja, Moisés creu, ele acreditou. Moisés tinha sido criado e tinha conhecimento de todos os deuses do Egito. E conhecia um por um. Ele tinha essa ciência religiosa. E de repente você observa como é a fé. No meio de uma quarentena, 40 anos, que Moisés estava longe do centro do mundo, do maior país poderoso, forte em economia, poderoso na religião, poderoso com seu exército, uma nação que tinha todo o domínio sobre as outras. Moisés estava no deserto, em uma quarentena, longe de tudo, mas ele creu naquela palavra. E é justamente isso que eu quero que você entenda, que é necessário que nesse momento de quarentena, cada um de nós aqui possa entender que nosso Deus, ele não é um Deus de um lugar, ele é um Deus de todos. E ele está em qualquer lugar. Ele está em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer hora. Ele está em qualquer área, em qualquer era. Ele domina todas as coisas. Então Moisés acreditou na voz daquele Deus que ele tinha conhecimento só de ouvir. Ele ouvia que o seu sogro Jetro falava, pois ele era um sacerdote. Mas ele não tinha conhecimento ainda. Quando ele ouviu a voz, ele creu. E a voz disse: eu ouvi o clamor do meu povo. Eu sei do sofrimento do meu povo. Sei das necessidades do meu povo. Sei do que ele está passando lá no Egito. Moisés ouviu essa voz. E a palavra diz que Deus falou com ele, que Moisés ia diante do faraó para libertar o povo do Egito, da escravidão. Olha só, Moisés estava numa quarentena, com a vida calma, resolvida, longe de tudo. Mas agora ele precisa crer. Ele precisa acreditar que naquele silêncio da vida dele, Deus estava em um comando. Deus estava lhe direcionando. Deus estava dando a ele uma outra perspectiva com mão poderosa, com mão forte e diante do faraó. Ou seja, nesse momento que nós estamos vivendo, eu creio que Deus também tem uma grande perspectiva para a nossa vida. Mesmo que possa vir sobre nós uma tristeza, um desânimo, uma angústia, um estresse, ou até mesmo uma depressão leve, mas eu quero deixar essa palavra para você. Deus, ele, na quarentena, ele tem uma palavra. Deus, ele é um Deus que trabalha na calmaria, no silêncio. Nós temos na Bíblia a quarentena de Moisés, a quarentena de Noé, a quarentena de Davi. Temos a quarentena de muitos na história bíblica. Quarentena de Esther. Enfim, se nós formos analisar, em todas essas quarentenas, Deus abriu a boca e falou. E a principal de todas é a quarentena de Jesus. Jesus passou 40 dias, 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo. Foi a quarentena de Cristo. E na quarentena de Cristo, o que fez ele vencer
todas as obras de Satanás foi a palavra de Deus. Ele usava a palavra, porque Deus fala no silêncio. A palavra de Deus é Deus falando. Então Moisés, ele ouviu Deus falar. Ele viu o fenômeno sobrenatural. E agora ele pergunta: qual é o teu nome? Quando me perguntarem no Egito, quem me enviou? Quem eu digo? Por que Moisés falou isso para Deus? Porque ele conhecia nome por nome dos deuses no Egito. Ele queria saber o nome daquela voz, daquele Deus. Só que Deus disse para ele: o eu sou te mandou. Quando alguém perguntar o meu nome, Moisés, você diga: o grande eu sou te enviou. E Moisés creu. E Moisés acreditou. E Moisés perguntou: mas o que eu mostro para eles acreditarem? Que palavra eu levo? O que é que vai acontecer? Que prova darei? Aí Deus disse para ele: esse cajado que está em tuas mãos. O cajado é a palavra. Moisés, vai diante do faraó, livra o meu povo com a minha palavra, com um cajado de pastor, com a autoridade que você tem nas mãos. Vai e livra o meu povo. Moisés creu. Moisés entendeu que aquele Deus que lhe aparecera era um Deus diferente. Era um Deus do deserto, não era o Deus do mega país, da grande potência, era um Deus da humildade, não era o Deus da forte economia. Moisés entendeu que era um Deus que não tinha nome, mas era um Deus que tinha todo poder e toda autoridade pela palavra. E ele aprendeu isso em uma quarentena. E a quarentena dele foram 40 anos no deserto. Então, meus queridos e amados irmãos, aproveite esse momento para ouvir a voz de Deus. Porque a esperança de Deus em nós, ela nunca vai acabar. Talvez a esperança de muita gente possa estar acabando em Deus, mas a esperança dele em nós jamais acabará. Que essa palavra te dê ânimo, te dê coragem, te dê sabedoria, te dê entendimento, que te dê conhecimento do Deus que você serve e que você conhece. Pois toda hora, todo momento é tempo de Deus. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração e viva Cristo hoje e sempre. Amém. Vamos agradecer a Deus pela palavra que nós ouvimos. E daqui a pouco eu quero que você já reúna a sua família para junto orarmos ao Senhor por cada uma da nossa família. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Nós te louvamos pela graça, pela sabedoria, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado para, nesse momento, Deus, nos inspirar pela tua santa palavra. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Reúna a sua família, que nesse momento nós vamos entrar em comunhão com a família no altar do nosso Deus. Pai, nós queremos te louvar. Abençoa a minha casa, abençoa minha esposa, minhas 2 filhas, minha neta, abençoa o meu lar. Deus, eu quero te pedir por cada família, cada uma, Deus, da menor a maior, da mais humilde à mais exaltada. Deus, do mais novo ao mais idoso, todos sejam abençoados. Queremos pedir que a tua paz, o teu amor, a tua alegria
tua bondade, a tua graça, a tua fidelidade. Entre em cada lar, entre em cada família, abençoando, e que cada família tenha um entendimento que é o momento, Deus, de uma quarentena, mas que o Senhor continua falando conosco, que as tuas perspectivas para conosco não terminaram, e a tua esperança para com cada família jamais chegará ao fim. Peço a tua bênção para o nosso lar, nossa casa. Deus, oro pela nossa cidade, nosso estado. Abençoa nosso governador. Abençoa, Deus, nosso país, o presidente da República. Abençoa as nações, Deus, do mundo inteiro. Todas aquelas que estão, Deus, nesse momento, trabalhando, Deus, para vencer esse mal. Pai, também quero orar pelas famílias dos voluntários, dos profissionais de saúde e de todos, meu Pai, os profissionais de todas as áreas que estão trabalhando, empenhados, Pai, combatendo esse mal. Peço especialmente, Deus, que o Senhor abençoe os pesquisadores, os cientistas, aqueles que até mesmo no nosso país ou em muitos lugares trabalham sem recurso. O governo não investe na ciência, na tecnologia, não investe em pesquisa científica, mas Tu és um Deus poderoso. Moisés foi criado no Egito com toda a ciência e sabedoria. Deus dá sabedoria, ciência e conhecimento àqueles que estão em busca, Pai, de uma fórmula, Deus, para uma vacina, para combater este mal. É a minha oração, e eu creio que este é o caminho. O Senhor, Deus, sempre usou o homem para combater todo o mal. Eu te agradeço por cada família, te louvo e te exalto para a glória do Teu nome. Amém. Deus abençoe você e toda a sua casa. Amém. Boa noite, irmãos. Pai seja convosco. Eu quero, nesse momento, abençoar a tua vida financeira, pedindo as bênçãos do Senhor para a sua casa e que Ele nos alcance com a bênção da sua provisão. Onde você está, feche os teus olhos e oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, eu quero abençoar, Pai, a vida financeira, Deus, de cada família que, Senhor, nos assiste nesse momento. Deus, derrama da tua bênção, derrama da tua unção. Deus, que tu possa suprir todas as necessidades, Pai, e que tu possa surpreender a cada família, Senhor amado, com a tua bênção. Alcança cada um, Deus, com a bênção da provisão. Não deixa faltar o pão de cada dia. Supre, Deus, a necessidade com o vestir, o calçar, o alimento. Deus, eu coloco, Deus, a vida financeira do teu povo e te peço as tuas bênçãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Você pode dizer amém. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Quero dar alguns avisos dessa semana para você. Os nossos cultos, eles continuam online. Terça-feira, às 19 horas, é transmitido. Na quinta-feira, às 19 horas, temos transmissão do nosso culto. Nos domingos, aos domingos, pela parte das 18 horas, o nosso culto também é transmitido para toda a igreja. Então fique ligado, fique antenado aí nas nossas programações, tá certo? E vamos continuar orando, vamos continuar pedindo ao Senhor. O nosso relógio de oração que estamos fazendo, cada um orando na sua casa, continua, está sendo uma maravilha. Eu sei que Deus está ouvindo o nosso clamor. Então continue orando, reúna sua casa, sua família e faça esse propósito de oração. E eu sei que Deus vai fazer, já está fazendo, movendo céus e terra ao nosso favor.
E nesse momento agora, eu quero orar por esse copo com água. E você que já está aí com a sua água, coloque nas suas mãos, você que pode. E nós vamos orar e pedir a bênção de Deus, a unção de Deus sobre esse copo com água. Deus Todo-Poderoso, eu te apresento essa água, que pela fé, Deus, nós vamos, Senhor amado, tomar, Deus, e cremos, Pai, que a tua bênção de cura, de restauração, de transformação, de alegria, de esperança, de paz, Senhor, virá sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Deus, eu te apresento esta água e peço a tua bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que assim seja. Amém e amém. Deus abençoe. Após o encerramento do culto, você pode estar compartilhando e tomando da água. Deus abençoe e viva Cristo no nosso coração. Bem, nós vamos encerrar o nosso culto, nossa reunião, e quero agradecer a Deus pela sua vida. Nesse momento, eu quero deixar aqui uma palavra de vitória, que você tenha uma semana abençoada, cheia da graça do nosso Deus, que essa semana seja uma semana de milagres. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Dê as mãos aí para sua família, para a gente orar agradecendo a Deus por esse culto abençoado. Pai, muito obrigado pela vida de todos. Continua, meu Deus, abençoando a criança, adolescente, o jovem, o adulto, o idoso. Abençoa este lar. Muito obrigado, que essa semana, Deus, seja uma semana de muita bênção, muita vitória, muita graça, muita sabedoria e entendimento para todas as famílias. Em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado. Eu te agradeço, que assim seja. Que a bênção do Pai, que a bênção do Filho e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus. Amém.